A luz suave da manhã de dezembro entrava pelas amplas janelas do apartamento de cobertura, banhando os móveis elegantes em tons dourados. Letícia ajustou a mala ao lado da cama pela terceira vez naquela madrugada, incapaz de dormir direito. Era véspera de Natal, e aquele seria seu último dia ali. 11 meses haviam se passado desde que ela cruzara a porta daquele apartamento pela primeira vez, respondendo a um anúncio de emprego que mudaria sua vida completamente. Na época, era apenas mais uma oportunidade profissional. Uma chance de usar sua especialização em educação especial em um caso desafiador. Mas agora, olhando para as paredes que testemunharam tantos momentos de conquista e ternura, Letícia sentia o coração apertar de uma forma que não imaginava ser possível. Ela caminhou até a janela e observou São Paulo acordando lá embaixo. A cidade fervilhava mesmo em um feriado, com suas luzes piscantes e o movimento constante das avenidas. Tão diferente de Poços de Caldas, sua cidade natal no interior de Minas Gerais, onde o ritmo era mais tranquilo e sua família a esperava. O emprego dos sonhos que aceitara meses atrás finalmente tinha uma data de início. Janeiro. Logo após o Ano Novo, ela assumiria a coordenação pedagógica de uma escola especializada em sua cidade, perto da mãe, do pai, dos irmãos. Era tudo o que sempre quis. Então, por que parecia tão errado partir? Um som suave vindo do corredor interrompeu seus pensamentos. Letícia conhecia aquele barulho. Eram os passos pequenos e hesitantes de Sofia, a menina de 7 anos que ela cuidava. Rapidamente, ela abriu a porta do quarto de hóspedes onde ficava e encontrou a criança parada no corredor, ainda de pijama, segurando seu coelhinho de pelúcia desgastado. Os olhos castanhos de Sofia estavam arregalados e, mesmo na penumbra, Letícia podia ver a preocupação estampada em seu rostinho delicado. Letícia ajoelhou-se na altura da menina e abriu os braços. Sofia correu para eles, apertando-se contra seu peito com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Não havia palavras. Nunca havia. Sofia não falava desde o acidente que tirara sua mãe há 1 ano. Mutismo seletivo, diagnosticaram os médicos. Um trauma profundo que a havia trancado em um mundo de silêncio. Mas Letícia aprendera a ouvir tudo o que a menina não dizia. Cada gesto, cada expressão, cada olhar carregava universos de significado. "Bom dia, meu amor", Letícia sussurrou, acariciando os cabelos escuros de Sofia. "Hoje é um dia especial, não é? É véspera de Natal." Sofia se afastou um pouco e fez o sinal de Natal em libras, uma das muitas coisas que Letícia lhe ensinara nos últimos meses. A comunicação por sinais tinha sido uma ponte fundamental entre elas. Letícia sorriu e repetiu o sinal. Depois fez o de café da manhã. A menina hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela sabia. Mesmo sem que ninguém precisasse dizer, Sofia sabia que aquele era o último dia delas juntas. "Vamos preparar um café da manhã especial, combinado?" Letícia levantou-se, estendendo a mão para a menina. Sofia pegou sua mão, mas seu aperto era mais forte do que o normal, como se temesse que Letícia pudesse desaparecer a qualquer momento. Juntas, caminharam pelo corredor amplo do apartamento, passando por quadros caros e móveis de design que Letícia jamais imaginara ter em sua própria casa. A diferença entre seu mundo e aquele sempre fora gritante. Ela era uma educadora de classe média do interior. Eduardo era um CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas que o destino uniu por causa de uma tragédia e de uma menina que precisava de ajuda. Quando chegaram à cozinha ampla e moderna, Letícia teve uma surpresa. Eduardo já estava lá, sentado à mesa de jantar, ainda vestido com sua roupa de dormir, um conjunto de calça e camiseta cinza que o fazia parecer mais humano, mais acessível do que os ternos impecáveis que sempre usava. Ele olhava para o celular, mas havia uma xícara de café intocada à sua frente. Quando as ouviu entrar, levantou os olhos e Letícia percebeu algo diferente em sua expressão. Havia uma vulnerabilidade ali que ela raramente via. "Bom dia", ele disse,
sua voz mais suave do que o habitual. Vocês acordaram cedo. Eduardo tinha 42 anos, cabelos escuros começando a ganhar alguns fios grisalhos nas têmporas e uma postura que sempre transmitia autoridade e controle. Mas naquela manhã parecia diferente. Havia uma tensão em seus ombros, uma incerteza em seus olhos que Letícia não conseguia decifrar completamente. Bom dia, Sr. Eduardo, Letícia respondeu, mantendo a formalidade que sempre existira entre eles, mesmo depois de quase um ano. A Sofia acordou mais cedo hoje. Sofia largou a mão de Letícia e correu para o pai, escalando seu colo, com a familiaridade de sempre. Eduardo a recebeu beijando o topo de sua cabeça, mas seus olhos permaneceram em Letícia por um momento mais longo do que seria necessário. Cancelei minha agenda hoje, ele disse de repente, surpreendendo Letícia. Todas as reuniões, todas as ligações. Quero estar aqui. Para o último dia. Havia algo na forma como ele disse o último dia que fez o estômago de Letícia revirar. Não era apenas tristeza. Havia uma intensidade ali, uma emoção que ela não conseguia nomear. Isso vai significar muito para a Sofia, Letícia respondeu, desviando o olhar e começando a preparar o café da manhã. Ela abriu a geladeira, tirando ovos, frutas, pão. Suas mãos se moviam no automático, uma rotina que conhecia de cor. Ela pode passar o dia com o Senhor. Vai ser especial para ela. E para mim também, Eduardo acrescentou, sua voz carregando um peso que fez Letícia pausar. Quero dizer, passar o dia com vocês duas, se não for incômodo. Letícia se virou para olhá-lo, surpresa. Em 11 meses, Eduardo raramente ficava em casa durante o dia. Ele saía cedo e voltava tarde, completamente absorvido por sua empresa. Nos finais de semana, tentava compensar, mas mesmo assim, sempre havia ligações, e-mails, emergências que o afastavam. Letícia entendia. Ele estava tentando manter o império que construíra, especialmente depois de perder sua esposa. O trabalho era seu refúgio, sua forma de lidar com a dor. Claro que não é incômodo, Letícia respondeu, voltando-se para o fogão. Acho que a Sofia vai adorar. Ela preparou panquecas, as favoritas de Sofia, enquanto Eduardo permanecia à mesa com a filha no colo. A menina brincava com os botões da camisa do pai, perdida em seu próprio mundo silencioso. De vez em quando, Letícia olhava para trás e os via ali, pai e filha, e seu coração apertava novamente. Ela os amava. Amava aquela menina como se fosse sua. E Eduardo. Bem, Eduardo era um território complicado demais para ela explorar. Quando o café da manhã ficou pronto, os três se sentaram à mesa. Letícia havia caprichado. Panquecas com calda de chocolate, frutas frescas cortadas em formato de estrelas e árvores de Natal, suco de laranja natural. Sofia bateu palmas ao ver a apresentação e, pela primeira vez naquela manhã, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eduardo observava tudo com uma expressão que Letícia não conseguia decifrar completamente. A nova babá chega depois. De amanhã, Eduardo disse de repente, quebrando o silêncio confortável. A agência garantiu que ela é excelente. Tem experiência com crianças que passaram por traumas. Letícia sentiu um nó na garganta. Ela sabia que uma substituta viria. Era necessário. Eduardo não podia cuidar de Sofia sozinho, não com a rotina impossível que mantinha. Mas ouvir isso dito em voz alta tornava tudo mais real, mais final. Tenho certeza de que ela será ótima, Letícia respondeu, forçando um sorriso. A Sofia é uma menina especial. Qualquer um vai se apaixonar por ela. Sofia parou de comer e olhou para Letícia com aqueles olhos enormes e expressivos. Então, lentamente, ela fez um sinal em libras. O sinal de ficar. Por favor, fique. Letícia sentiu as lágrimas picarem seus olhos, mas as conteve. Ela já tinha explicado para Sofia várias vezes nas últimas semanas. Ela precisava ir embora. Tinha um novo emprego esperando, tinha sua família, tinha uma vida em outro lugar. Você sabe que eu preciso ir, meu amor. Letícia respondeu gentilmente, fazendo sinais enquanto falava. Mas vou visitar, prometo. E você pode me ligar sempre que quiser. Sofia balançou a cabeça veementemente, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela desceu da cadeira e correu para o quarto, deixando Letícia e Eduardo sozinhos na mesa.
O silêncio que se instalou era pesado, carregado de coisas não ditas. Eduardo limpou a garganta. Ela está assim há dias, ele disse baixo. Desde que entendeu que você vai mesmo embora. Eu tento conversar com ela, mas... Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Você consegue alcançá-la de um jeito que eu nunca consegui. O Senhor é o pai dela, Letícia disse suavemente. Ela te ama. É só uma fase difícil. Ela vai se adaptar. As palavras soavam, vazias até para seus próprios ouvidos. Eles dois sabiam que não era tão simples. Sofia havia criado um vínculo com Letícia que ia além do papel de babá. Ela era a figura materna que a menina perdera. Era quem a entendia, quem tinha paciência infinita, quem sabia exatamente como acalmá-la quando as memórias do acidente voltavam em pesadelos. Letícia, Eduardo começou, e havia algo diferente em sua voz. Ele raramente a chamava pelo primeiro nome. Sempre era senhorita Letícia, ou apenas Letícia seguido de uma formalidade. Mas agora, a forma como ele disse seu nome carregava uma intimidade que a fez olhar para ele. Ele hesitou como se buscasse as palavras certas. Eu queria agradecer. Por tudo. Pelo que você fez pela Sofia. Pelo que você fez por nós. Eu só fiz meu trabalho. Letícia respondeu rapidamente, levantando-se e começando a recolher os pratos. Mas Eduardo estendeu a mão e tocou levemente seu braço, fazendo-a parar. O toque era suave, mas enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Ela olhou para ele, surpresa. Não foi só trabalho, Eduardo disse, seus olhos escuros fixos nos dela. Você sabe disso. Você trouxe vida de volta para esta casa. Para ela. Para mim. Antes de Letícia poder responder, antes que ela pudesse processar o que aquelas palavras realmente significavam, eles ouviram passos pequenos voltando. Sofia apareceu na porta da cozinha, segurando um livro. Seu livro favorito. A História da Princesa e o Jardim Secreto, que Letícia lia para ela quase todas as noites. A menina estendeu o livro para Letícia com aquele olhar suplicante que ela conhecia tão bem. Era um pedido silencioso, mas eloquente. Leia para mim. Mais uma vez. Pela última vez. Letícia pegou o livro, sentindo o peso daquele momento. Quantas vezes elas haviam lido aquela história juntas? 50? 100? Cada leitura era especial. Cada uma trazia uma nova camada de conexão entre elas. Vamos para a sala, Letícia sugeriu, e Sofia pegou sua mão imediatamente. Eduardo a seguiu, e Letícia notou que ele não pegara o celular. Normalmente, mesmo nos raros momentos em que ficava em casa, ele estava sempre conectado, sempre disponível para sua empresa. Mas hoje era diferente. Ele realmente havia cancelado tudo. Isso a tocou de uma forma que ela não queria admitir. Na sala de estar, com suas janelas amplas oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo, Letícia se acomodou no sofá. Sofia imediatamente se aninhou ao seu lado, encaixando-se perfeitamente contra ela como uma peça de quebra-cabeça. Eduardo sentou-se na poltrona próxima, observando as duas com uma expressão pensativa. Letícia abriu o livro na primeira página e começou a ler, sua voz suave preenchendo o ambiente. Era uma vez uma princesa que vivia em um castelo muito grande, mas se sentia muito sozinha. A menina conhecia a história de cor, mas nunca se cansava dela. Letícia continuou, narrando a jornada da princesa, que descobria um jardim secreto onde as flores falavam e os pássaros cantavam canções que curavam tristezas. Era uma metáfora que ela e Sofia haviam criado juntas. O jardim secreto era o lugar seguro dentro da mente de Sofia, onde ela podia ir quando as coisas ficavam difíceis demais. Enquanto lia, Letícia acariciava os cabelos de Sofia, sentindo a menina relaxar gradualmente contra ela. De tempos em tempos, ela olhava para cima e encontrava Eduardo observando, não o livro, mas elas duas juntas. Havia algo em seu olhar que a fazia sentir exposta, vulnerável, como se ele pudesse ver através de todas as barreiras que ela havia construído, todos os argumentos racionais que ela usava para se convencer de que partir era a decisão certa.
Quando Letícia chegou ao final da história, onde a princesa finalmente encontrava outras pessoas que amavam seu jardim secreto e não se sentia mais sozinha, ela percebeu que Sofia havia adormecido. A respiração da menina era suave e irregular, seu rostinho pacífico. Letícia fechou o livro cuidadosamente, sem querer acordá-la. Por um longo momento, ninguém se moveu. Eduardo continuava olhando para elas, e Letícia mantinha Sofia em seus braços, memorizando aquele momento. Ela confia em você completamente, Eduardo disse por fim, sua voz baixa para não acordar a menina. Desde que Camila... Ele parou, e Letícia viu a dor cruzar seu rosto. Era raro ele mencionar a esposa. Desde que perdemos a Camila, Sofia não se aproximou de ninguém assim. Só de você. As crianças são resilientes, Letícia respondeu suavemente. Ela vai criar novos vínculos. Ela vai ficar bem. Mas enquanto dizia isso, ela apertava Sofia um pouco mais contra si, como se pudesse protegê-la de toda a dor do mundo. Eduardo se levantou da poltrona e, para surpresa de Letícia, sentou-se no sofá ao lado delas. Ele estava mais perto agora, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o aroma suave de seu perfume. E você? Eduardo perguntou, virando-se para olhá-la diretamente. Você vai ficar bem? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém lhe perguntava isso. Ela era a cuidadora, a forte, aquela que sempre tinha tudo sob controle. Ser questionada sobre seus próprios sentimentos, especialmente por Eduardo, a desarmou completamente. Eu vou sentir falta, Letícia admitiu, sua voz quase um sussurro. Muita falta. Mas é o certo a fazer. Tenho uma carreira, uma família esperando. Não posso ficar aqui para sempre sendo babá. As palavras soaram mais duras do que ela pretendia, como se estivesse tentando convencer a si mesma mais do que a ele. Eduardo assentiu lentamente, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Babá, ele repetiu, e havia algo estranho em seu tom. É assim que você se vê? Só como babá? Letícia sentiu seu coração acelerar. O que mais eu seria, senhor Eduardo? Ela tentou manter a formalidade, a distância segura que sempre mantivera entre eles. Mas Eduardo estava tão perto agora e seus olhos eram tão intensos. Antes que ele pudesse responder, antes que aquele momento pudesse se desenvolver em algo que Letícia não tinha certeza de estar pronta para enfrentar, eles ouviram a porta da frente se abrir. Eduardo se afastou rapidamente, levantando-se do sofá. Era Dona Rosa, a diarista que vinha 3 vezes por semana. Ela entrou na sala carregando sacolas de supermercado, sua presença trazendo uma quebra bem-vinda na tensão. Bom dia, Dona Rosa cantarolou alegremente. Então parou ao vê-los. Ah, a Sofia dormiu? Coitadinha. Ela tem chorado tanto esses dias, a menina. Sabe que sua Letícia vai embora. Dona Rosa era uma senhora de 60 anos, carinhosa e falante, que trabalhava para Eduardo há mais de 10 anos. Ela conhecera Camila, presenciara o luto da família e agora estava testemunhando outra despedida. Vou colocá-la no quarto, Letícia disse, levantando-se cuidadosamente com Sofia nos braços. A menina se mexeu um pouco, mas não acordou, ajustando a cabeça no ombro de Letícia. Eduardo imediatamente se adiantou. Deixe-me ajudar, ela está pesada. Mas Letícia balançou a cabeça. Eu consigo. Quero fazer isso. Uma última vez. Ela carregou Sofia pelo corredor até o quarto da menina. Era um cômodo amplo, decorado em tons de rosa e lilás, com prateleiras cheias de livros e brinquedos. Letícia deitou Sofia cuidadosamente na cama, cobrindo-a com um edredom macio. A menina se virou de lado, abraçando o coelhinho de pelúcia, e Letícia ficou ali por um momento, apenas observando. Como aquela criança havia se tornado tão importante para ela? Quando exatamente seu coração havia se entregado completamente? Quando ela voltou para a sala, Eduardo a esperava, e havia algo diferente em sua postura. Ele parecia nervoso, quase ansioso. Dona Rosa havia ido para a cozinha, e eles estavam sozinhos novamente. Letícia, tem algo que eu quero mostrar para você, ele disse.
algo que Sofia e eu preparamos. Ele foi até um armário e tirou de lá um embrulho grande e achatado. Queríamos dar isso para você hoje. Letícia se aproximou, curiosa e comovida. Ela abriu o embrulho cuidadosamente e sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Era um álbum de fotos, mas não qualquer álbum. Era feito à mão, com capa de tecido decorada com botões coloridos e fitas. Cada página estava cheia de fotografias dos últimos 11 meses. Sofia no parque, rindo enquanto Letícia a empurrava no balanço. Os três fazendo um piquenique no Ibirapuera. Sofia aprendendo sinais em libras, sua expressão concentrada e determinada. Letícia e Sofia cozinhando juntas, ambas com farinha no rosto. Havia centenas de fotos, cada uma capturando um momento que Letícia nem sabia que havia sido registrado. E entre as fotos havia desenhos de Sofia, pequenas anotações, memórias preservadas. Uma página inteira dedicada ao dia em que Sofia fez seu primeiro sinal para Letícia. Outra sobre a primeira vez que ela sorriu depois de meses sem sorrir. No final do álbum, havia uma foto dos três juntos, tirada por Dona Rosa algumas semanas antes. Eles estavam no sofá, rindo de algo que Letícia não conseguia mais lembrar, e pareciam exatamente o que Dona Rosa sempre insistia que eram. Uma família. Eduardo, Letícia sussurrou, segurando o álbum contra o peito. Isso é. Não tenho palavras. É o mais lindo presente que já recebi. Ele deu um passo à frente e, de repente, estava próximo demais novamente. Queríamos que você lembrasse, ele disse, sua voz rouca de emoção. Queríamos que você soubesse o quanto esses meses significaram para nós, o quanto você significa. Letícia olhou para cima e seus olhos encontraram os dele. Havia tantas coisas não ditas entre eles, tantas emoções guardadas com tanto cuidado. Vocês também significam muito para mim, ela admitiu. Mais do que deveriam, mais do que é prudente. Eduardo levantou a mão como se fosse tocar seu rosto, mas então se deteve, deixando-a cair novamente. Havia uma guerra interna acontecendo nele, Letícia podia ver. Algo que ele queria dizer, mas não conseguia. Tenho outro presente para você, ele disse finalmente, recuando um passo. Quer dizer, para a Sofia. Mas é algo especial. Pode vir comigo? Ele a guiou até a varanda do apartamento, que tinha uma vista deslumbrante da cidade. E ali, em um canto que estava vazio ontem, havia uma árvore de Natal. Não era enorme, mas era perfeita. Decorada com luzes suaves e ornamentos delicados, com uma estrela dourada no topo. Embaixo dela havia algumas caixas embrulhadas. Nós nunca tivemos uma árvore desde que Camila se foi, Eduardo explicou, sua voz carregada de emoção. Eu não conseguia. Era doloroso demais. Mas Sofia me disse, através dos sinais que você ensinou, que ela queria uma árvore este ano. Para você. Para que você tivesse um último Natal conosco. Letícia sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. A beleza daquele gesto, o significado por trás dele, era demais para conter. Eu ajudei ela a escolher cada ornamento, Eduardo continuou, tocando levemente um dos enfeites. Ela queria que cada um significasse algo. Veja este aqui. Ele apontou para um ornamento em formato de livro. É pela história que vocês leem juntas. E este, um ornamento de patins de gelo, é pelo dia que vocês foram patinar e Sofia caiu e riu pela primeira vez em meses. Cada ornamento era uma memória, cada um uma prova de que aqueles 11 meses haviam deixado marcas indeléveis em todos eles. Eduardo, eu não sei o que dizer. Letícia conseguiu falar entre as lágrimas, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Isso tudo é tão especial, tão lindo. Vocês não precisavam fazer nada disso. Mas enquanto dizia essas palavras, ela sabia que, sim, eles precisavam. Era a forma deles de dizer adeus, de tentar capturar o que não podia ser dito com palavras simples. Eduardo se aproximou dela, e desta vez, não hesitou. Ele colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a gentilmente a olhá-lo. Letícia, eu preciso te contar algo. Algo que venho tentando dizer há semanas, mas... Ele parou,
passando uma mão pelo cabelo em frustração. Não sei nem por onde começar. O toque dele em seus ombros queimava, mesmo através do tecido de sua blusa. Letícia sabia que deveria se afastar, manter a distância profissional que sempre foi sua regra de ouro. Mas não conseguia se mover. Antes que Eduardo pudesse continuar, eles ouviram o som de passinhos vindos da sala. Sofia havia acordado e estava procurando por eles. Eduardo deixou cair as mãos, e o momento se perdeu. A menina apareceu na varanda, ainda sonolenta, esfregando os olhos. Quando viu a árvore de Natal, seus olhos se arregalaram e ela correu em direção a ela, pulando de alegria. Fez sinais rápidos para Letícia. Você gostou? É para você. Eu amei, meu amor, Letícia respondeu, ajoelhando-se ao lado de Sofia e abraçando-a. É a árvore mais linda que já vi. Você e seu papai são muito especiais. Sofia se aninhou contra ela, e por um momento, os três ficaram ali, ao redor da árvore, envoltos em uma bolha de afeto que parecia suspensa no tempo. Se ao menos pudessem congelar aquele instante, Letícia pensou. Se ao menos o mundo parasse de girar por tempo suficiente para ela entender o que realmente queria. O resto da manhã passou em uma névoa de emoções contraditórias. Eduardo havia trocado sua roupa de dormir por jeans e uma camisa casual, algo que Letícia raramente o via usar. Sem o terno formal, sem a armadura corporativa, ele parecia mais acessível, mais humano. Eles passaram um tempo na varanda, Sofia brincando com seus brinquedos, enquanto Eduardo e Letícia conversavam. Era surpreendente como a conversa fluía naturalmente entre eles quando ele não estava tenso ou correndo para alguma reunião. Sabe, Eduardo disse de repente, observando Sofia montar uma torre de blocos. Eu comecei a aprender Libras. Letícia se virou para ele, surpresa. Mesmo? Quando? Por quê? Ele deu um meio sorriso, quase tímido. Você sempre disse que eu deveria, que seria importante para a Sofia ter essa conexão comigo. Então comecei há algumas semanas. Contratei um professor particular. Ele fez alguns sinais básicos, um pouco desajeitados ainda, mas claramente praticados. Eu te amo, Sofia. A menina olhou para cima, surpresa e encantada. Ela deixou os blocos de lado e correu para o pai, escalando seu colo e fazendo seus próprios sinais. Eu também te amo, papai. Eduardo a abraçou forte e Letícia viu lágrimas nos olhos dele. Era um momento de conexão profunda entre pai e filha, algo que ela sempre havia desejado ver, mas que também a fazia sentir uma pontada de dor. Eles estavam se aproximando, aprendendo a se comunicar melhor. Talvez sua partida fosse realmente o empurrão que Eduardo precisava para se dedicar mais à filha. Você está fazendo um trabalho incrível, Letícia disse sinceramente. A Sofia precisa disso. Precisa saber que pode se comunicar com você de todas as formas. Eduardo olhou para ela por cima da cabeça de Sofia. Eu deveria ter feito isso meses atrás. Você sempre soube o que era melhor para ela. Eu fiquei tão perdido depois de Camila, tão focado em manter tudo funcionando, que esqueci do que realmente importava. Era a primeira vez que Eduardo se abria verdadeiramente sobre seus sentimentos desde a perda da esposa. Letícia sabia um pouco sobre Camila através de fotos e das poucas menções que Dona Rosa fazia. Ela era médica, uma mulher vibrante e dedicada que havia conhecido Eduardo na universidade. O acidente de carro que a tirou da família havia sido um choque devastador. Eduardo havia mergulhado no trabalho e Sofia havia se fechado em seu silêncio. E ali estava Letícia, um ano depois, prestes a partir e deixá-los navegando novamente em águas desconhecidas. Quando o meio-dia se aproximou, Eduardo surpreendeu a todos ao anunciar que faria o almoço. Letícia e Sofia o seguiram até a cozinha, incrédulas. O senhor vai cozinhar? Letícia perguntou, incapaz de esconder o espanto na voz. Eduardo sorriu e era um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Não se anime muito. Minhas habilidades culinárias são limitadas. Mas pensei que poderíamos fazer algo juntos, como uma família. A palavra família ecoou na cozinha, carregando um peso imenso. Sofia fez o sinal de família,
olhando de Letícia para Eduardo e de volta seu rostinho esperançoso. Letícia sentiu o coração apertar. Ela sabia que não deveria permitir que Sofia pensasse neles daquela forma. Não era justo com a menina criar expectativas que não poderiam se concretizar. Mas quando olhou para Eduardo e viu a expressão em seu rosto, aquela mistura de esperança e medo, ela não conseguiu quebrar o encanto do momento. Eles decidiram fazer uma massa simples, espaguete com molho de tomate caseiro. Eduardo revelou-se surpreendentemente competente em cortar legumes, embora admitisse que era algo que não fazia há anos. Letícia o orientava, enquanto Sofia ajudava a mexer o molho parada em um banquinho ao lado do fogão. A cozinha se encheu de risadas quando Eduardo tentou jogar o espaguete na panela, e um pouco da água quente espirrou, fazendo-o pular para trás dramaticamente. Você é executivo de uma empresa multimilionária, mas tem medo de água quente? Letícia provocou, e Eduardo riu, um som que ela percebeu que raramente ouvia. Eu tenho muitos talentos, mas cozinhar definitivamente não é um deles. Camila sempre dizia que eu conseguiria queimar água se tentasse. A menção à esposa morta trouxe um momento de silêncio, mas não foi desconfortável. Era uma lembrança gentil, uma forma de mantê-la presente. Ela ia adorar ver você fazendo isso, Letícia disse suavemente. Tentando, se esforçando pela Sofia. Eduardo parou de mexer o molho e olhou para ela. Você acha? Você nunca a conheceu, mas... Ele hesitou. Você me lembra ela em alguns aspectos. A dedicação, a paciência, a forma como ama a Sofia incondicionalmente. Letícia não sabia como responder a isso. Era um elogio imenso, mas também doloroso. Ela nunca poderia substituir Camila, nunca deveria tentar. Quando finalmente se sentaram para comer, o almoço estava delicioso, apesar das dúvidas de Eduardo. A mesa estava posta com cuidado, com guardanapos dobrados e até uma vela acesa ao centro. Era um esforço óbvio para tornar o dia especial, e Letícia apreciava cada detalhe. Durante a refeição, Eduardo fez algo extraordinário. Ele começou a contar histórias sobre Camila, voluntariamente, sem prompts, sem a dor paralisante que geralmente o impedia de falar sobre ela. Ela tinha esse jeito de iluminar qualquer ambiente, ele disse, enrolando o espaguete no garfo. Quando a conheci na faculdade, ela estava organizando uma campanha de doação de sangue. Ela convenceu metade do campus a participar. Era impossível dizer não para ela. Sofia estava ouvindo atentamente, seus olhos brilhando. Era claro que ela amava ouvir sobre a mãe, mesmo que não pudesse expressar isso verbalmente. Um dia, Eduardo continuou olhando para a filha. Sua mãe e eu fomos a um parque de diversões. Ela tinha tanto medo de montanha-russa, mas fingiu que não tinha para me impressionar. Entrou no brinquedo comigo e ficou pálida o tempo todo. Quando descemos, ela disse que havia sido maravilhoso, mas eu sabia que ela estava mentindo. Anos depois, ela admitiu que quase vomitou. Ele riu, e Sofia também riu, em seu jeito silencioso, seus ombros sacudindo de alegria. Ela adoraria o quanto você cresceu, Sofia, Eduardo disse, e sua voz ficou mais suave. Ficaria tão orgulhosa de como você é corajosa, de como está aprendendo a se comunicar de novas formas, e adoraria a Letícia também, por cuidar de você, de nós. O momento era tão íntimo, tão carregado de significado, que Letícia teve que desviar o olhar. Ela estava se intrometendo em algo sagrado, em memórias de uma família que ela não fazia parte. Mas então, Eduardo estendeu a mão através da mesa e tocou levemente a dela. Obrigado, ele disse simplesmente, por deixar que eu fale sobre ela, por não ter ciúmes ou desconforto, por entender. Letícia virou a mão, entrelaçando brevemente seus dedos com os dele antes de se afastar. Camila faz parte de quem vocês são. Eu nunca tentaria apagar isso. Ela deve ser lembrada, celebrada. Depois do almoço, enquanto lavavam a louça juntos, o celular de Eduardo começou a tocar. Era uma ligação de trabalho. Letícia podia ver pelo nome na tela. Ele olhou para o telefone, então para ela, e simplesmente desligou. Eles podem esperar, ele disse firmemente. Nada é mais importante do que hoje.
Nada é mais importante do que estar aqui com vocês duas. O gesto, simples como era, significava mais do que 1000 palavras. Eduardo estava escolhendo. Pela primeira vez em 1 ano, ele estava colocando sua família, sua filha, acima de suas responsabilidades corporativas. Estava presente, completa e totalmente presente. E Letícia percebia que ela tinha algum papel nisso, que de alguma forma sua presença nos últimos meses havia mostrado a ele o que realmente importava. A tarde chegou com um céu nublado que ameaçava chuva, típico de dezembro em São Paulo. Após a louça estar guardada e a cozinha limpa, Sofia puxou Letícia pela mão em direção à sala, fazendo sinais animados. Ela queria fazer biscoitos de Natal, uma tradição que haviam começado juntas nas semanas anteriores. Letícia olhou para Eduardo, esperando que ele voltasse para seu escritório ou se ocupasse com alguma tarefa, mas ele simplesmente arregaçou as mangas da camisa e disse: "Posso ajudar?" A cena que se desenrolou na cozinha naquela tarde era algo que Letícia guardaria para sempre em seu coração. Os três juntos, fazendo biscoitos em formato de estrelas, árvores e bonecos de neve. Sofia estava radiante, com farinha no nariz e nas bochechas, sua risada silenciosa enchendo o ambiente de alegria. Eduardo tentava seguir as instruções de Letícia, mas claramente não tinha jeito para massas. Seus biscoitos saíam tortos, despedaçados, mas ele continuava tentando com uma determinação que era ao mesmo tempo cômica e tocante. "Acho que a culinária definitivamente não é minha praia", ele admitiu depois que seu terceiro boneco de neve desmoronou. Sofia pegou sua mão e fez alguns sinais, paciente como uma professora. Ela estava ensinando o pai, mostrando como pressionar o cortador de biscoitos de forma adequada. Eduardo seguiu suas instruções. E quando finalmente conseguiu fazer um biscoito perfeito, Sofia bateu palmas e pulou de alegria. Ver pai e filha interagindo daquela forma, comunicando-se através dos sinais que Letícia lhes ensinara, era ao mesmo tempo maravilhoso e doloroso. Enquanto os biscoitos assavam, enchendo o apartamento com o aroma reconfortante de canela e baunilha, os três se sentaram à mesa da cozinha para decorá-los. Letícia havia preparado glacê colorido e confeitos variados. Sofia mergulhou direto na tarefa, criando biscoitos com cores vibrantes e designs que só faziam sentido para ela. Eduardo era mais meticuloso, tentando fazer padrões perfeitos, mas seus dedos grandes não eram feitos para trabalhos delicados. "Deixe fluir", Letícia o encorajou, tocando levemente seu braço. "Não precisa ser perfeito, o importante é se divertir." Eduardo olhou para ela e havia algo em seus olhos que fez o coração dela acelerar. "Você sempre sabe o que dizer", ele murmurou. "Sempre sabe como fazer tudo parecer mais leve." "Como você faz isso?" Letícia desviou o olhar, concentrando-se em seu próprio biscoito. "É só prática. Anos trabalhando com crianças. Você aprende a não levar tudo tão a sério." Mas ela sabia que não era só isso. Havia algo sobre aquela família, sobre aquele homem e aquela menina, que trazia à tona o melhor dela. Ela se sentia mais viva, mais necessária, mais ela mesma do que em qualquer outro momento de sua vida. "Letícia", Eduardo começou, e havia uma seriedade em sua voz que a fez olhar para ele. "Eu preciso te dizer algo. Algo importante, antes que seja tarde demais." O coração de Letícia começou a martelar no peito. Ela sabia que este momento estava chegando, podia sentir a tensão crescendo ao longo do dia, mas antes que Eduardo pudesse continuar, a campainha tocou. Era Dona Rosa, que havia saído para fazer compras e agora voltava. A diarista entrou na cozinha carregando mais sacolas e parou ao ver a cena. Os três ao redor da mesa, cobertos de farinha e glacê, rindo e criando memórias. Um sorriso imenso se espalhou pelo rosto de Dona Rosa. "Olha que família linda", ela disse com carinho. "Vocês parecem tão felizes juntos. Seria tão bom se isso pudesse durar para sempre." As palavras de Dona Rosa caíram como uma bomba no ambiente. Sofia olhou para Letícia com aqueles olhos enormes e esperançosos. Eduardo ficou tenso, sua mandíbula apertada, e Letícia,
sentiu seu coração se partir um pouco mais. Dona Rosa, ela disse gentilmente, tentando manter a voz estável, eu estou partindo amanhã. Nós falamos sobre isso. A senhora sabe que não posso ficar. Dona Rosa deixou as sacolas sobre o balcão e se aproximou, colocando uma mão no ombro de Letícia. Eu sei, minha filha, eu sei. Mas veja, ela gesticulou para Eduardo e Sofia. Veja o que você trouxe para esta casa. Esta casa estava morta depois que perdemos a Camila. O senhor Eduardo trabalhando dia e noite, fugindo da dor. A Sofia trancada em seu silêncio. E você chegou e trouxe vida de volta. Trouxe amor de volta. Dona Rosa, Eduardo interrompeu sua voz áspera. Não é justo. A Letícia tem sua própria vida, suas próprias escolhas. Mas a diarista balançou a cabeça. Eu sei, senhor Eduardo, eu sei. Mas às vezes as melhores coisas da vida não são escolhas racionais, são escolhas do coração. Ela olhou diretamente para Letícia. Você ama essa menina. E mais do que isso, você ama essa família. Eu vejo nos seus olhos todos os dias. Letícia sentiu as lágrimas brotarem. Não era justo. Não era justo que seus sentimentos fossem expostos assim, que suas defesas cuidadosamente construídas fossem derrubadas. Dona Rosa, por favor, ela sussurrou, não torne isso mais difícil do que já é. Eu tenho um emprego esperando. Tenho responsabilidades. Não posso simplesmente jogar tudo fora por... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Por quê? Dona Rosa pressionou. Por amor? Por uma chance de felicidade real? O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Sofia olhava de um adulto para outro, confusa e assustada com a tensão. Eduardo estava pálido, seus punhos cerrados sobre a mesa. Letícia se levantou abruptamente, precisando de espaço, precisando respirar. Vou limpar o quarto de hóspedes, ela disse, sua voz fria e controlada. Preciso terminar de arrumar minhas coisas. Ela saiu da cozinha rapidamente, antes que alguém pudesse vê-la desmoronar. No quarto, Letícia se sentou na cama, abraçando os joelhos contra o peito. As palavras de Dona Rosa ecoavam em sua mente. Você ama essa família, era verdade. Deus era tão dolorosamente verdade. Ela amava Sofia como se a menina fosse sua própria filha. E Eduardo, seus sentimentos por Eduardo eram complexos e assustadores. Ele era um milionário, um CEO poderoso. Ela era uma educadora de classe média do interior. Como aquilo poderia funcionar? Como ela poderia abandonar seus sonhos, sua carreira planejada com tanto cuidado, por um homem que talvez estivesse apenas confundindo gratidão com algo mais? Letícia não percebeu quanto tempo havia passado quando ouviu uma batida suave na porta. Era Eduardo. Posso entrar? Ela limpou o rosto rapidamente, tentando compor-se. Entre. Eduardo entrou, fechando a porta atrás de si. Ele parecia exausto, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Sentou-se na cadeira próxima à cama, mantendo uma distância respeitosa. Sinto muito pelo que a Dona Rosa disse, ele começou. Ela não tinha direito de te colocar nessa posição. Mas Letícia balançou a cabeça. Ela só estava sendo honesta. E talvez alguém precisasse ser. Nós temos dançado ao redor disso o dia todo, Eduardo. Talvez a semana toda. O mês todo. Fingindo que amanhã não vai chegar, que eu não vou realmente embora. Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O que você quer que eu diga, Letícia? Que eu quero que você fique? Que a ideia de você partir está me matando por dentro? Que eu não sei como vou explicar para a Sofia que você simplesmente sumiu da vida dela? Sua voz estava carregada de emoção, cada palavra saindo como uma confissão arrancada. Porque tudo isso é verdade, tudo isso e muito mais. Letícia sentiu seu coração disparar. Eduardo, você não pode dizer essas coisas, não pode fazer isso comigo. Tenho um emprego esperando, uma vida planejada. Não posso simplesmente. Mas por que não? Eduardo a interrompeu, levantando-se e se aproximando. Por que você não pode? O que está te prendendo a essa decisão? É o emprego? É o dinheiro? Porque eu posso resolver isso, posso fazer com que valha a pena financeiramente. Não é sobre dinheiro, Letícia exclamou, levantando-se também.
Você acha que eu me importo com dinheiro? Eduardo, eu não pertenço ao seu mundo. Eu não sei como ser parte desta vida de luxo, destes apartamentos de cobertura, destas responsabilidades enormes. Eu sou só uma garota simples do interior que cuida de crianças. Como isso poderia funcionar? Eduardo deu mais um passo à frente e agora eles estavam a apenas centímetros de distância. Você não. É só isso. Você nunca foi só isso. Você é a mulher que trouxe minha filha de volta à vida, que me ensinou a ser pai de novo, que me mostrou que ainda existe cor no mundo, mesmo depois de tanto cinza. Ele levantou a mão hesitante e tocou suavemente o rosto dela. Você é a mulher por quem eu me apaixonei, Letícia. Completamente, irrevogavelmente. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com significado. Letícia sabia que deveria recuar, manter a distância profissional, mas não conseguia se mover. Quando Eduardo se inclinou, quando seus lábios quase tocaram os dela, ela não o impediu. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas então se aprofundou. Todas as emoções reprimidas de meses transbordando de uma só vez. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Letícia encostou a testa na dele, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eduardo, ela sussurrou, isso não muda nada. Eu ainda tenho que partir. Não posso jogar fora tudo o que construí por... Por quê? Eduardo repetiu, sua voz rouca. Diga-me uma razão real. Uma razão que não seja medo. Letícia se afastou, abraçando-se. Porque você não me ama de verdade, Eduardo. Você está confundindo gratidão com amor. Está confundindo o que eu fiz pela Sofia com sentimentos por mim. E um dia, quando a poeira baixar, você vai perceber isso e vai se arrepender. E eu vou ter desistido de tudo por algo que não era real. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Letícia. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas firme. Você está errada. Completamente errada. Mas eu não posso te convencer disso com palavras, posso? Você já decidiu que sabe o que eu sinto melhor do que eu mesmo. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Venha, tem algo que eu quero te mostrar. Por favor. Letícia hesitou, mas algo em sua voz a fez segui-lo. Eduardo a guiou até seu escritório, um lugar onde ela raramente entrava. Era um cômodo impressionante, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa enorme de mogno e janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Mas o que chamou sua atenção foi a mesa de desenho no canto, coberta com papéis e projetos. Eduardo se aproximou dela e pegou uma pasta, entregando-a para Letícia. Abra, ele disse simplesmente. Letícia abriu a pasta e ficou sem palavras. Eram plantas arquitetônicas, dezenas delas. Projetos para uma casa. Não um apartamento, mas uma casa de verdade, com jardim e espaço para crianças brincarem. Havia anotações na margem, detalhes cuidadosamente pensados. Um quarto com prateleiras para livros infantis, uma sala de música, um ateliê de arte. Cada detalhe parecia pensado para uma família, para uma vida diferente da que Eduardo levava agora. Comecei isso há 3 meses, Eduardo explicou, sua voz baixa, quando percebi que estava me apaixonando por você. Quando comecei a imaginar uma vida diferente, uma vida onde eu não fosse apenas um executivo obcecado por trabalho, mas um pai presente, um homem que poderia ter uma família de verdade. Ele apontou para um dos desenhos. Olhe a localização. É em Poços de Caldas. Letícia sentiu seu coração disparar. O quê? Eduardo assentiu. Minha empresa está abrindo uma filial lá. Eu planejei isso. Trabalhei nisso nos últimos meses. Uma operação menor, mais focada, que eu possa gerenciar com menos viagens e mais tempo em casa. Eu ia te contar hoje. Ia te pedir para considerar ficar não aqui em São Paulo, mas lá, perto da sua família, perto de tudo que você ama. Letícia não conseguia processar o que estava ouvindo. Você fez tudo isso? Por mim? Eduardo se aproximou dela, pegando suas mãos. Por nós.
por uma chance de termos algo real. Eu não estou confundindo nada, Letícia. Eu sei exatamente o que sinto. E sei que é assustador. Acredite em mim, eu sei. Depois de Camila, jurei que nunca mais deixaria ninguém entrar, que seria mais seguro ficar sozinho, focado apenas em proteger a Sofia. Mas você mudou tudo. Antes que Letícia pudesse responder, eles ouviram passos pequenos no corredor. Era Sofia, procurando por eles. Eduardo rapidamente guardou a pasta e ambos saíram do escritório. A menina os esperava na sala, segurando uma caixinha embrulhada. Ela olhou para Letícia com aqueles olhos grandes e expressivos, estendendo o presente. Era claro que ela havia escolhido aquele momento para entregar o presente que preparara. Para mim? Letícia perguntou, ajoelhando-se ao lado de Sofia. A menina assentiu vigorosamente, empurrando a caixinha em suas mãos. Letícia abriu cuidadosamente, removendo o papel colorido que Sofia claramente havia embrulhado sozinha, com fitas tortas e excesso de fita adesiva. Dentro havia uma caixinha de música artesanal, pequena e delicada, decorada com contas coloridas coladas de forma irregular, mas cheia de amor. Letícia girou a chave na lateral e uma melodia suave começou a tocar. Era a música de ninar que ela sempre cantava para Sofia antes de dormir. Meu amor, Letícia sussurrou, abraçando a menina forte. É o presente mais lindo que já ganhei. Como você fez isso? Sofia fez sinais rápidos, explicando que Eduardo a havia ajudado a encontrar a melodia e a montar a caixinha. Era um projeto que levaram semanas para completar, trabalhando em segredo sempre que Letícia não estava por perto. Eduardo se aproximou, puxando algo do bolso. E eu também tenho algo para você, ele disse, estendendo um envelope. Letícia o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um cartão de Natal feito à mão, com desenhos de Sofia, mas também uma mensagem escrita com a letra de Eduardo. Ela começou a ler, e as lágrimas brotaram imediatamente. Querida Letícia, dizia a mensagem, 11 meses atrás, você entrou em nossas vidas como uma profissional contratada para fazer um trabalho. Mas você se tornou muito mais do que isso. Você se tornou a luz que ilumina nossos dias, a paciência que nos ensina, o amor que nos cura. Sofia sorri por sua causa. Ela brinca, aprende, cresce por sua causa. E eu voltei a viver por sua causa. Você me ensinou que é possível amar novamente, que não estou traindo a memória de Camila ao abrir meu coração. Você me mostrou que a vida continua e que ela pode ser bela. Obrigado não é suficiente para expressar nossa gratidão. Você sempre terá um lugar em nossos corações. Não importa onde o futuro nos leve. Com todo o nosso amor, Eduardo e Sofia. Junto com o cartão, havia 2 passagens de avião. Passagens de volta para São Paulo, abertas, válidas para qualquer data nos próximos 12 meses. Para que você possa nos visitar quando quiser, Eduardo explicou. Para que saiba que sempre terá um lugar aqui. Sempre será bem-vinda. Sempre será parte de nós. Letícia não conseguia falar. A emoção era demais, cada presente, cada palavra, cada gesto daquele dia a derrubando um pouco mais. Sofia se agarrou a ela, e Eduardo se juntou ao abraço, os 3 formando um círculo apertado de afeto e despedida. Por quanto tempo ficaram assim, Letícia não sabia. Poderia ter sido minutos ou horas. O tempo parecia ter perdido o significado. Quando finalmente se separaram, o celular de Letícia vibrou. Era uma mensagem de Mariana, sua amiga de Poços de Caldas, que viria buscá-la. Estou saindo agora. Chego aí em umas 2 horas. Prepara suas coisas que temos uma viagem longa pela frente. A realidade caiu sobre Letícia como um balde de água fria. 2 horas. Em 2 horas tudo isso acabaria. Ela deixaria aquele apartamento, aquela menina, aquele homem e voltaria para sua vida planejada. Preciso terminar de arrumar minhas coisas, ela disse, sua voz soando distante até para seus próprios ouvidos. Minha amiga está vindo me buscar. Sofia fez sinais freneticamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não vá, por favor, não vá. Letícia a abraçou novamente, sentindo seu próprio coração se partir. Eu preciso, meu amor, mas vou voltar para visitar. Prometo.
Vou ligar todos os dias. Você pode me mandar mensagem sempre que quiser. Mas Sofia não estava convencida. Ela se agarrou a Letícia com uma força desesperada, como se pudesse mantê-la ali apenas pela vontade. Eduardo teve que intervir gentilmente, pegando a filha nos braços. Sofia, ele disse em sinais enquanto falava em voz alta. A Letícia precisa seguir sua vida. Nós precisamos deixá-la ir, mesmo que doa. Mesmo que não queiramos, porque a amamos. E amar significa querer o melhor para a pessoa, mesmo quando isso significa deixá-la partir. As palavras de Eduardo eram sábias e maduras, mas Letícia podia ver a dor em seus olhos. Podia ouvir a tensão em sua voz. Ele estava sendo forte pela filha, mas estava sofrendo tanto quanto ela. Letícia subiu para o quarto de hóspedes e terminou de arrumar sua mala. Ela dobrava cada peça de roupa mecanicamente, sem realmente processar o que estava fazendo. Seus olhos caíram sobre o porta-retrato na mesinha de cabeceira. Era uma foto dos três, tirada no parque algumas semanas antes. Eles estavam rindo, Sofia no meio, segurando as mãos de ambos. Pareciam uma família. Sofia apareceu na porta, observando Letícia arrumar a mala. Ela entrou no quarto e pegou o porta-retrato, estendendo-o para Letícia. Fez sinais claros. Deixe sua foto, para reservar o lugar, para lembrar que você vai voltar. Letícia sentiu um soluço preso na garganta. Ela pegou a foto e a colocou cuidadosamente entre suas roupas na mala. Vou levar comigo, ela disse gentilmente. Mas vou te dar outra foto minha para você guardar. Combinado? Ela pegou seu celular e tirou uma selfie, com Sofia. Depois mandou Eduardo imprimir. Quando a foto ficou pronta, ela a colocou no porta-retrato e o devolveu para a mesinha de cabeceira. Viu? Agora você tem uma foto minha aqui, para lembrar que eu estou sempre pensando em você. Sofia abraçou o porta-retrato contra o peito, e as lágrimas finalmente começaram a rolar por seu rosto. Eram lágrimas silenciosas, como tudo em Sofia, mas não menos poderosas. As 2 horas passaram rápido demais. Logo Letícia estava descendo as escadas com sua mala, seu coração pesado como chumbo. Eduardo e Sofia a esperavam na sala. Dona Rosa também estava lá limpando os olhos com um lenço. A despedida havia chegado. Não havia mais como adiar, mais como fingir que aquele momento não viria. Letícia olhou ao redor do apartamento uma última vez, memorizando cada detalhe, as janelas amplas, a árvore de Natal que eles haviam montado para ela, os biscoitos ainda dispostos na mesa da cozinha. Tudo parecia suspenso em um momento perfeito que estava prestes a se despedaçar. Letícia estava prestes a pegar a alça da mala quando Eduardo levantou a mão. Espere, ele disse, sua voz carregando uma urgência que ela não podia ignorar. Antes de você ir, posso te mostrar algo? Uma última coisa, por favor. Ela hesitou, sentindo o peso daquele momento, mas assentiu. Eduardo a guiou até a varanda, onde a árvore de Natal ainda brilhava suavemente na luz da tarde que começava a esmaecer. Sofia os seguiu, ainda abraçada ao porta-retrato com a foto de Letícia, como se fosse um tesouro precioso que precisava proteger. O céu estava mais escuro agora, as nuvens baixas e pesadas formando um manto cinzento sobre a cidade. Eduardo parou na borda da varanda e apontou para o céu, seus olhos buscando algo nas nuvens espessas. A previsão do tempo disse que há uma chance, minúscula, de algo extraordinário acontecer hoje. Algo que não acontece em São Paulo há décadas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Neve. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Letícia quase riu. A ideia parecia tão absurda. Neve? Em São Paulo? Eduardo, isso é impossível. Ele encolheu os ombros, um meio sorriso tocando seus lábios. Quase impossível. Mas não totalmente. As condições estão perfeitas. A temperatura caiu drasticamente. Os meteorologistas estão dizendo que se acontecer será histórico. Ele se virou para olhá-la diretamente, seus olhos escuros e intensos. Eu acredito em milagres. Especialmente hoje. Especialmente agora. Sofia puxou a manga de Letícia,
fazendo sinais rápidos e animados sobre desejos, sobre magia de Natal, sobre como na história que elas liam, as coisas impossíveis aconteciam quando você realmente acreditava. A esperança nos olhos da menina era tão pura, tão intensa, que Letícia sentiu seu coração apertar ainda mais. O celular de Letícia tocou, cortando o momento como uma lâmina. Era Mariana. Cheguei. Estou estacionada na frente do prédio. Pode descer? Estou com saudade, amiga. Mal posso esperar para colocar o papo em dia na estrada. A realidade bateu forte, como uma onda fria. Acabou. Realmente acabou. Não havia mais como adiar. Letícia olhou para Eduardo e Sofia, memorizando cada detalhe de seus rostos, tentando gravar aquele momento para sempre em sua memória. Eu preciso ir, ela disse, sua voz quebrando apesar de todo o esforço para mantê-la firme. Minha amiga está esperando. Ela está lá embaixo. Eu não posso. Sofia se jogou contra ela antes que pudesse terminar a frase, abraçando sua cintura com uma força desesperada. Os soluços silenciosos da menina sacudiam seu pequeno corpo, e Letícia sentiu cada tremor como se fosse uma punhalada. Eduardo deu um passo à frente, como se quisesse intervir, mas parou. Seus punhos cerrados ao lado do corpo, a dor clara em seu rosto. Letícia se ajoelhou lentamente, ficando na altura de Sofia, segurando o rosto da menina com ambas as mãos. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Sofia, e Letícia usou os polegares para secá-las gentilmente. Escute, meu amor. Escute com atenção. Eu te amo. Muito. Mais do que as palavras podem dizer. Você é a criança mais especial, mais corajosa, mais incrível que já conheci. E eu vou voltar. Isso não é um adeus para sempre. É só um até logo. Eu prometo. Ela fez os sinais enquanto falava, suas mãos se movendo com a fluência que desenvolvera, cada gesto carregado de emoção. Sofia finalmente a soltou, mas pegou a mão de Letícia e a colocou sobre seu próprio coração, pressionando-a ali com força. Depois, pegou a mão de Eduardo e fez o mesmo, colocando-a sobre o coração de Letícia. Era um gesto simbólico, desesperado, poderoso. Ela estava tentando conectá-los fisicamente, criar uma ligação que a distância não pudesse romper. Suas mãos pequenas tremiam enquanto mantinha as delas unidas. Letícia se levantou, sentindo as pernas fracas, e olhou para Eduardo através das lágrimas que agora embaçavam sua visão. Cuide dela, por favor, e cuide de você também. Não volte para aquele mundo de trabalho obsessivo. Você aprendeu tanto. Não esqueça. Eduardo assentiu, mas seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas, sua mandíbula tensa. Letícia, ele disse, sua voz rouca e carregada, você tem certeza? Absoluta certeza de que é isso que você quer? Que é isso que seu coração está te dizendo? Olhe para mim e me diga que você realmente quer ir embora. Letícia abriu a boca para responder, para dizer sim, que tinha certeza, que precisava seguir em frente. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas em sua garganta, porque a verdade era que ela não tinha certeza de nada. Seu coração estava despedaçado, cada fibra do seu ser gritava para ela ficar, mas seu cérebro insistia que partir era a decisão sensata. Foi então que aconteceu. Algo impossível, algo mágico. Um único floco de neve caiu entre eles, dançando suavemente no ar como uma pluma, refletindo a luz da árvore de Natal. Letícia piscou, certa de que estava vendo coisas, que era uma ilusão causada pelas lágrimas. Mas então veio outro floco, e de repente, como se o céu tivesse decidido conspirar com eles, o ar estava cheio deles, milhares de pequenos cristais de gelo caindo suavemente, transformando São Paulo em um cenário de conto de fadas improvável e impossível. Sofia soltou um grito silencioso de alegria absoluta, seus olhos se arregalando em puro deslumbramento. Ela largou o porta-retrato cuidadosamente no chão e correu pela varanda com os braços abertos, girando, tentando pegar os flocos de neve nas mãos, sua boca aberta em um sorriso enorme. Era a expressão de felicidade mais pura que Letícia já tinha visto no rosto da menina. Está nevando, Letícia sussurrou, sua voz
cheia de espanto. Está realmente nevando em São Paulo. Isso é impossível. Mas está acontecendo. Eduardo se aproximou dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo contrastando com o frio que começava a se instalar no ar. Ele pegou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela e ela não se afastou. Eu te disse, ele murmurou, sua voz baixa, mas intensa. Milagres acontecem, especialmente em dias especiais, especialmente quando você realmente precisa deles. Ele se virou para ficar de frente para ela, segurando ambas as suas mãos agora. Letícia, não vá. Por favor. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Sei que você tem sua vida planejada. Mas não vá. Fique. Não por mim. Não por Sofia. Mas por você. Porque seu coração está aqui. Eu vejo nos seus olhos. Você não quer partir. Você está se obrigando a fazer isso. Então por quê? Por que está fazendo isso consigo mesma? Eduardo, Letícia começou, sua voz tremendo. Seu mundo e o meu são tão diferentes. Você é um CEO, um milionário. Eu sou uma educadora do interior. Como isso poderia funcionar? As pessoas vão dizer que sou interesseira, que estou me aproveitando. E o emprego em Poços. As pessoas que estão contando comigo. A diretora da escola já fez planos. Eu não posso simplesmente abandonar tudo por um sentimento. Por mais forte que seja, por mais que eu queira. Eduardo apertou suas mãos com mais força, dando um passo ainda mais perto. Você não estaria abandonando nada. Estaria escolhendo algo diferente, algo melhor. E que se importa com o que as pessoas vão dizer? Nós sabemos a verdade. Sabemos o que sentimos. Quanto ao meu mundo ser diferente do seu, você está completamente errada. Ele balançou a cabeça. Eu não quero mais aquele mundo. Eu não quero ser o homem que era há um ano. Aquele homem estava vazio, estava apenas sobrevivendo. Eu quero o mundo que você me mostrou. Um mundo onde o que importa é estar presente, é amor, é família, é conexão real. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção crua. Eu estou apaixonado por você, Letícia. Completamente, irrevogavelmente, perdidamente apaixonado. E não é gratidão. Não importa quantas vezes você diga isso. Não é confusão. É amor real, profundo, o tipo de amor que eu pensei que nunca sentiria novamente depois de perder Camila. Mas você me mostrou que meu coração ainda funciona, que ainda posso amar, que ainda posso ser feliz. A neve caía mais forte agora, acumulando-se nas superfícies da varanda, nos móveis, criando um cenário surreal e deslumbrantemente lindo. A cidade lá embaixo estava começando a perceber o fenômeno e até dali podiam ouvir exclamações distantes de surpresa. Sofia havia parado de brincar e observava os dois adultos com atenção absoluta, seus olhos indo de um para o outro, a neve pousando em seus cabelos escuros como pequenos diamantes. Havia uma expectativa palpável em seu rosto, uma esperança tão intensa que era quase dolorosa de ver. Eduardo continuou, sua voz ganhando urgência, as palavras saindo em um fluxo como se ele tivesse guardado tudo por tempo demais. Eu tenho tudo planejado, Letícia. Isso não é uma fantasia, não é um impulso do momento. A filial em Poços de Caldas não é só uma ideia. Já está sendo implementada. Já comprei terreno. Já contratei arquitetos. Já tenho uma equipe se mudando para lá. Eu posso gerenciar tudo de lá. Posso ter uma vida mais equilibrada, mais saudável. Trabalhar menos horas e estar mais presente para Sofia, para nós. Você não precisa desistir da sua família, pelo contrário, estaríamos perto deles. Você poderia trabalhar na escola dos seus sonhos, eu conheço a diretora pessoalmente, posso explicar a situação. E ainda assim, fazer parte das nossas vidas. Nós poderíamos construir algo juntos, uma verdadeira família, uma vida real. E se não der certo? Letícia sussurrou, sua última defesa se desmoronando. E se você se arrepender? E se um dia você acordar e perceber que cometeu um erro? Que eu não sou suficiente? Eduardo soltou uma de suas mãos e tocou suavemente o rosto dela, seus dedos acariciando sua bochecha com uma ternura que a fez tremer. Você é mais do que suficiente.
Você é tudo. E quanto a não dar certo, bem, a vida não vem com garantias, Letícia. Nada vem. Mas eu prefiro tentar e falhar. Prefiro arriscar meu coração do que passar o resto da minha vida me perguntando e se. Me perguntando o que poderia ter sido se eu tivesse tido coragem de lutar por você. Sofia se aproximou devagar, quase em câmera lenta, como se não quisesse interromper um momento sagrado, mas não conseguisse mais ficar afastada. Ela ficou entre eles olhando para cima, seus olhos enormes indo de Letícia para o pai. Suas pequenas mãos pegaram as mãos de ambos, tentando uni-las, pressionando-as juntas com toda a força que seu corpo pequeno conseguia reunir. Então, Eduardo fez algo inesperado. Ele se ajoelhou ao lado da filha, ficando na mesma altura dela, e fez alguns sinais para Sofia, perguntando algo que claramente era importante. A menina assentiu vigorosamente, seus olhos se enchendo de lágrimas e alegria ao mesmo tempo, um sorriso enorme abrindo em seu rosto. Eduardo voltou-se para Letícia, ainda ajoelhado na neve que agora cobria o chão da varanda. Letícia, você decidir antes de ir embora, eu preciso te perguntar algo. E preciso perguntar para a Sofia também, porque isso envolve nós três. Ele fez sinais para a menina enquanto falava, incluindo-a completamente na conversa. Sofia, você gostaria que a Letícia ficasse conosco, não só como babá, mas como parte da nossa família, como sua mãe, para sempre? Sofia começou a fazer sinais freneticamente, suas mãos se movendo tão rápido que quase borravam, dizendo sim repetidamente, pulando de excitação mesmo ajoelhada. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de esperança pura. Eduardo olhou para Letícia novamente, seus olhos implorando. E agora eu pergunto para você, Letícia, você quer ficar? Quer construir uma vida conosco? Quer ser minha companheira, minha parceira, o amor da minha vida? Quer ser mãe da Sofia, não no papel, mas no coração? Quer acordar todos os dias sabendo que tem uma família que te ama mais do que qualquer coisa no mundo? O celular de Letícia tocou novamente na sala. Era a Mariana, provavelmente perguntando por que ela estava demorando, onde ela estava, se estava tudo bem. Mas Letícia não se moveu para atender, porque de repente, naquele momento, com a neve caindo ao redor, deles como bênçãos do céu, com Eduardo ajoelhado diante dela oferecendo seu coração, com Sofia olhando para ela com aquela esperança ardente, tudo ficou absolutamente claro. As dúvidas, os medos, as preocupações racionais sobre diferenças de classe e o que as pessoas diriam, tudo se dissolveu como os flocos de neve ao tocar uma superfície quente. Ela olhou para Eduardo, para aquele homem incrível que havia se permitido ser vulnerável, que havia mudado tanto, crescido tanto, aprendido a amar novamente apesar de toda a dor. E olhou para Sofia, aquela menina preciosa que havia conquistado seu coração desde o primeiro momento, que a ensinara tanto sobre paciência, amor e resiliência. Esta era sua família, este era seu lugar. Não importava o que fizesse sentido no papel, não importava o que era racional ou planejado. Seu coração sabia a verdade. Eu quero ficar, Letícia disse, e sua voz estava firme agora, sem hesitação, sem dúvida. Eu quero ficar com vocês. Quero ser parte desta família. Quero construir uma vida aqui, com vocês dois, para sempre. Eduardo se levantou num movimento rápido, puxando-a para um abraço tão apertado que tirou seu fôlego. Ele a beijou então, suave mas profundamente, um beijo que selava uma promessa, um compromisso, um futuro. A neve caía ao redor deles, o mundo desaparecendo, até que existisse apenas aquele momento, aquele beijo, aquele amor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrisos enormes em seus rostos molhados de lágrimas e neve. Sofia estava observando com um sorriso radiante, batendo palmas silenciosamente. Ela se aproximou e abraçou as pernas de ambos, criando um círculo de 3, sua família finalmente completa. E então, naquele momento perfeito, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Algo que ninguém esperava, que os médicos diziam que talvez nunca acontecesse, que Eduardo havia desistido de esperar. Sofia olhou para cima,
diretamente para Letícia, e abriu a boca. Pela primeira vez em um ano inteiro, desde o terrível acidente que levou sua mãe, desde o trauma que a havia trancado no silêncio, ela falou. A palavra saiu suave, mas perfeitamente clara, cheia de amor e significado que transcendia qualquer explicação. Mamãe. O mundo parou. Letícia congelou, seu coração parando por um batimento. Eduardo congelou, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Sofia havia falado. Depois de 12 meses de silêncio, de comunicação apenas através de sinais e olhares expressivos, ela havia encontrado sua voz novamente. E a primeira palavra que escolheu, a primeira pessoa que chamou, foi Letícia. Mamãe, Sofia repetiu, mais forte desta vez, mais confiante, os olhos brilhando de alegria e descoberta. Mamãe. A mamãe ficou. A mamãe não vai embora. Letícia caiu de joelhos na neve, não se importando com o frio ou a umidade, abraçando Sofia com tanta força que a menina soltou uma risadinha. Ela estava soluçando abertamente agora, todas as emoções do dia, de meses, transbordando de uma vez. Sim, meu amor. Sim, sim, sim. A mamãe ficou. A mamãe não vai embora. Nunca mais. Eu prometo. Eu juro. Eduardo se juntou ao abraço, envolvendo ambas em seus braços fortes. Os três formando um círculo apertado, enquanto a neve continuava caindo ao redor deles como uma cortina mágica, isolando-os do resto do mundo. Dona Rosa apareceu na porta da varanda, atraída pelos sons, e ficou parada ali, uma mão sobre a boca, a outra sobre o coração, chorando abertamente de felicidade. Ela havia testemunhado tudo, desde o começo até aquele momento milagroso. Sofia não parava de falar agora, as palavras saindo em um fluxo depois de tanto tempo represadas, como se uma represa tivesse finalmente se rompido. Mamãe e papai, família, nossa família, Natal, neve. Olha a neve, mamãe. É mágica. Eu te amo. Eu amo vocês dois. Não vá embora. Fica para sempre. Cada palavra era um milagre. Cada som era uma vitória sobre o trauma e a dor. Letícia beijou o topo da cabeça da menina repetidamente, incapaz de parar de tocar, de confirmar que aquilo era real. Eduardo tinha lágrimas rolando livremente por seu rosto agora, não se importando em escondê-las, toda sua compostura de CEO desaparecida, deixando apenas um pai desesperadamente grato. Eu te amo, Eduardo disse, sua voz quebrada de emoção. Ambas, vocês duas, minha família, minha vida inteira. Letícia sorriu através das lágrimas, seu coração tão cheio que parecia que ia explodir. Eu também amo vocês. Tanto. Mais do que imaginei que fosse possível amar. Eles ficaram ali por longos minutos, abraçados, enquanto a neve transformava a cidade em algo mágico e novo, criando um mundo só deles. Letícia finalmente se lembrou do celular e pegou-o com mãos trêmulas. Ligou para Mariana, que atendeu imediatamente. Amiga, o que houve? Está tudo bem? Por que você não desce? Letícia respirou fundo. Mariana, preciso te contar uma coisa. Eu não vou mais. Estou ficando. Estou ficando em São Paulo. Encontrei. Encontrei minha família. Encontrei meu lugar. Estou em casa. Houve um momento de silêncio atordoado, seguido de uma exclamação de surpresa e 1000 perguntas rápidas. Letícia prometeu explicar tudo depois, cada detalhe, mas por agora, ela só queria estar ali, naquele momento perfeito. Quando desligou, Eduardo a puxou para perto novamente, beijando sua testa. Obrigado. Por ficar. Por nos escolher. Por me dar, por nos dar, uma segunda chance de felicidade. Por fazer desta casa um lar novamente. Sofia puxou ambos pela mão, guiando-os de volta para dentro do apartamento, ainda falando animadamente sobre a neve, sobre o Natal, sobre como estava feliz. A neve ainda caía lá fora. Mas ali dentro, o calor de uma família reunida, de um amor verdadeiro, era mais do que suficiente para afastar qualquer frio. Eles se sentaram juntos no sofá, Sofia no meio como sempre, e Dona Rosa trouxe chocolate quente para todos, suas mãos ainda tremendo de emoção.
A árvore de Natal brilhava suavemente. Os biscoitos que fizeram juntos ainda enfeitavam a mesa, e tudo parecia exatamente como deveria ser, como sempre deveria ter sido. Vamos ter um Natal incrível, Sofia disse, sua voz ainda suave, mas crescendo em confiança a cada palavra. Com neve, e presentes, e biscoitos, e família. Nossa família. Vamos ficar juntos para sempre, né, mamãe? Né, papai? Eduardo olhou para Letícia por cima da cabeça de Sofia, e ela viu todo o amor, toda a gratidão, toda a promessa de um futuro compartilhado, refletidos em seus olhos escuros. Sim, ele concordou, sua voz cheia de certeza. O melhor Natal de todos. Porque finalmente estamos completos. Finalmente somos uma família de verdade. À medida que a noite caía e a neve continuava seu balé impossível lá fora, cobrindo São Paulo com um manto branco que ninguém jamais esqueceria, Letícia percebeu algo fundamental sobre a vida. Às vezes, os melhores planos são aqueles que nunca fazemos. Às vezes, o caminho que parece mais seguro é, na verdade, o mais vazio. Às vezes, é preciso ter coragem de jogar fora o mapa e seguir o coração, mesmo quando isso significa abandonar tudo que você pensou que queria. E às vezes, só às vezes, quando você menos espera e mais precisa, a vida te dá um milagre. Ou 2, ou 3. Sofia bocejou finalmente, o dia emocionante e mágico cobrando seu preço. Letícia a pegou no colo, embalando-a gentilmente contra seu peito. Hora de dormir, meu amor. Foi um dia muito especial, não foi? O dia mais especial de todos. Sofia assentiu, seus olhos já se fechando, mas antes de adormecer completamente, ela murmurou mais uma vez, sua voz sonolenta, mas cheia de contentamento absoluto. Mamãe ficou. Família para sempre. Papai, mamãe e eu. Para sempre e sempre. Sim, Letícia sussurrou, beijando sua testa com infinita ternura. Para sempre. Nós 3. Uma família. Sua família. Eduardo as acompanhou até o quarto de Sofia, ajudando a colocar a menina na cama, arrumando o edredom ao redor dela, beijando sua cabeça. Eles ficaram ali por um momento lado a lado, observando-a dormir, seu rosto pacífico e relaxado, um leve sorriso tocando seus lábios, mesmo no sono. É incrível, Eduardo sussurrou maravilhado. Depois de um ano inteiro, um ano de médicos, terapeutas, preocupações, e ela finalmente falou, hoje, por sua causa. Você trouxe sua voz de volta. Letícia balançou a cabeça, pegando a mão dele. Foi o amor que trouxe a voz dela de volta. O amor de todos nós. Ela sentiu que tinha uma família novamente, sentiu que era seguro abrir seu coração, que era seguro falar. Eles saíram do quarto silenciosamente, deixando a porta entreaberta como Sofia gostava. Na sala, Eduardo puxou Letícia para um abraço longo e profundo. Obrigado, ele repetiu contra seus cabelos. Não só por ficar, mas por tudo. Por nos salvar quando estávamos nos afogando. Por me mostrar que ainda há beleza e magia no mundo. Por me ensinar a ser pai de verdade, presente e conectado. Por amar minha filha como se fosse sua. Por me amar mesmo com todas as minhas falhas e complicações. Por me dar uma razão para acordar com esperança novamente. Letícia sorriu contra seu peito, sentindo o batimento firme de seu coração. Você não precisa agradecer. Eu ganhei tanto quanto dei, talvez até mais. Vocês me deram uma família, um propósito, um amor que eu nem sabia que estava procurando. Uma razão para acreditar em finais felizes. Eles se separaram, mas Eduardo manteve suas mãos nas dela, não querendo perder o contato. Amanhã vamos começar a fazer planos reais, ele disse, seus olhos brilhando de excitação. Para a mudança para Poços de Caldas, para integrar nossas vidas, para o futuro que vamos construir juntos. Mas hoje, esta noite, vamos apenas aproveitar este momento, este milagre de Natal, esta família que finalmente encontramos. E assim eles fizeram. Ficaram acordados até tarde, conversando sobre sonhos e esperanças, fazendo planos vagos, mas empolgantes para o futuro, rindo e chorando,
ainda processando tudo o que havia acontecido naquele dia impossível e perfeito. A neve eventualmente parou nas primeiras horas da manhã, mas deixou sua marca permanente, uma camada fina e brilhante que cobria a cidade, um lembrete físico de que, às vezes, contra todas as probabilidades e previsões, o impossível realmente acontece. Quando finalmente foram dormir, Letícia não foi para o quarto de hóspedes. Aquele não era mais seu lugar, nunca mais seria. Seu lugar era ali, com sua nova família, no coração daquela casa que havia ajudado a trazer de volta à vida. Na manhã de Natal, quando o sol nasceu sobre São Paulo ainda parcialmente coberta de neve, Sofia acordou cedo, radiante de energia e felicidade. Ela correu para o quarto de Eduardo e Letícia, pulando na cama entre eles e gritando com alegria pura e desinibida. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Acordem. É Natal. Feliz Natal. Olha lá fora, ainda tem neve. É mágico. É o melhor Natal do mundo. Sua voz, aquela voz que eles haviam esperado tanto tempo, para ouvir novamente, era como música celestial. Eduardo e Letícia a puxaram para um abraço apertado, os três rindo juntos, uma família completa finalmente reunida. Feliz Natal, meu amor, Letícia disse, seu coração transbordando. O melhor Natal de todos. E realmente foi. Não pelos presentes caros embaixo da árvore, não pela comida elaborada que Dona Rosa prepararia, mas pelo simples e profundo fato de estarem juntos, de serem uma família, de terem encontrado, contra todas as probabilidades, todas as diferenças, todos os obstáculos, um caminho um para o outro. A véspera de Natal, que deveria ter sido uma despedida, dolorosa, tornou-se um começo glorioso. O último dia de Letícia como babá tornou-se o primeiro dia de sua vida como mãe e companheira. E uma mulher que deveria ter partido, que deveria ter seguido seu plano cuidadosamente traçado, tornou-se a mãe que ficou para sempre, a peça que faltava para completar o quebra-cabeça desta família.